Sou filho de Sandra Rosa de Oliveira Fernandes, Ailton Fernandes Pessoa, sou natural de Salinas, tenho 3 irmãos. Primeiro irmão, Arley, filho da minha mãe com meu pai, juntamente com Daiane, e temos também uma irmã que é filha somente do meu pai, que chama-se Jéssica. Sempre moramos, né? Na casa, na verdade, um terreno que ficava no fundo da casa da minha avó, ela tinha cedido para os meus pais. E nisso, meus pais, eles começaram a construir no terreno no fundo da casa da minha avó. E lá a gente criou laços, né? Tanto que quando eu completei mais ou menos uns 9, 10 anos, meus pais já tinham adquirido a casa deles. E minha mãe deu o direito da gente escolher se a gente queria ficar com minha avó ou ir morar com ela. Eu imediatamente preferi morar com minha avó, mas pelo vínculo também. A gente tem uma cultura entre nós da família mesmo, que minha avó a gente não chama ela de vó, chamamos ela de mãe. Chega a ter só meio diferente. Minha mãe chamava de maninha, minha avó chamava de mãe. Então, nesse contexto de chamá-la de mãe, a gente preferiu ficar com ela. Meus irmãos, eles decidiram morar com a minha mãe em outro bairro, um pouco distante da casa da minha avó. Um pouco não, estou sendo muito generoso, né? Muito longe da casa da minha avó. E nessa distância, eu preferi ficar com ela por causa também dos estudos. A escola que eu estudava, eu também não queria perder vínculo com a escola. E era próxima à casa da minha avó. Então a gente ficou lá, morando com ela. Então meu pai, ele sempre foi muito religioso. Recordo que aos domingos ele sempre levava a gente a participar da missa, né? Então ele já foi alimentando isso em nós. Os 3, ele sempre tinha aquele cuidado de nos preparar para levar para a Santa Missa na parte da manhã. Depois a gente ia para casa dos pais dele, que é minha avó, né? Minha avó e meu avô. Então após a missa a gente passava na casa dos meus avós. Essa experiência religiosa ali dentro de casa, poderia dizer que seria fruto mesmo dessa manifestação da fé dos meus pais. Minha mãe sempre muito ativa na comunidade, sempre ajudou muito os movimentos, e meu pai, do jeito calado dele, mas sempre participava da Santa Missa, sempre tinha aquela preocupação de nos levar para a missa. Bem, minha mãe, ela sempre foi uma grande influenciadora nesse processo. Ela, pelo fato dela participar de muitos movimentos da igreja, então ela sempre carregava a gente junto com ela. E nesse carregar, a gente começou a conhecer as coisas. E começou a despertar o interesse de ajudar também naquilo que estava sendo executado ali. Só que existia uma curiosidade, né? Sempre manifestei muita curiosidade. E tinha um padre na cidade, na época, o padre Márcio. E ele sempre foi de caminhar com a gente na rua, ele sempre esteve com os movimentos. Aí gerou a curiosidade de perguntá-lo como funcionava e como que foi a própria história vocacional dele. Entramos a ter um processo de entrevistar o padre, bem saber da vida dele, como que ele chegou a ter aquela decisão de ser padre. E ele começou a nos explicar, ensinar, e aquilo ali foi despertando a curiosidade. Aí eu cheguei para ele e falei que eu tinha interesse de conhecer um pouco mais sobre essa vida que ele carregava, que ele caminhava, né? E aí ele me apresentou o seminário para anunciar para minha família. A princípio foi tranquilo, mas não tão tranquilo, né? A gente pensa que é tranquilo, mas não é tão tranquilo. No sentido de avisar para minha mãe, sempre muito apegado a ela, muito apegado à minha mãe mesmo. E ao ponto de chegar para ele falar isso, ela falava: isso eu já sabia, desde criança você já manifestava. Só que chegou um dado momento que eu falei: mas eu acho que você não vai conseguir ficar muito tempo no seminário, não, porque nós dois somos tão apegados um ao outro. Acho que chegou prazo de 1 ano você ficar no seminário, depois disso acho que você volta para trás. Você não vai conseguir ficar sem eu no seminário. E eu falava com ela assim: não, mas a gente precisa. Aí eu peguei e falei qual é daquela música, né? De Zezé de Camargo e Luciano, que é um dos filhos cresce, né? Vira passarinho e quer voar. E ela falava que mais você acha que não vai querer voar tão cedo, não. E nesse não voar tão cedo foi onde eu encontrei o primeiro desafio. Foi sair de casa pela primeira vez. Sair de Salinas para vir morar em Montes Claros. Nunca fui de sair de Salinas, sempre só dentro de Salinas. Esse foi o primeiro desafio. Deixar os meus para trás. Então, a experiência vocacional com minha mãe, ela foi uma mulher que sempre me influenciou por muita coisa. Pelo fato, como falei anteriormente, né? Ela sempre participava dos movimentos da igreja e ela buscava nos inserir nesses movimentos. E ela sempre me ajudou no despertar vocacional. Ela tinha uma preocupação, poderia dizer que uma preocupação em excesso, né? Com os 3 filhos. E uma cobrança também em excesso. Minha mãe sempre foi muito cobrada da gente. Mesmo de um jeito assim, bem delicado, porque ela não era de gritar muito com a gente. Minha mãe sempre foi muito de chegar e conversar mesmo, no diálogo. Então dificilmente a gente escutava minha mãe gritar com a gente. E nesse conversar dela, ela nos apresentava aquilo que a gente precisava saber sobre o próprio trâmite da fé, como se manifestava dentro do nosso contexto. E ela foi uma peça fundamental para minha vocação,
porque é como se ela tivesse me pegado pelas mãos e me levado para poder descobrir. Como falei, ela até chegou a duvidar pelo tempo que eu ficaria no seminário, mas depois eu recebi todo o apoio dela no sentido de que eu não voltaria mais. Então dali ela conseguiu compreender de que realmente era aquilo mesmo que me completava e que estava me trazendo felicidade. E ao mesmo tempo, se eu estava feliz, ela também se manifestava muito feliz. Então que eu me recordo várias vezes ela vindo em Montes Claros, coisa rápida mesmo. Ela chegava aqui de manhã e a hora do almoço ela já estava indo embora, mesmo só para poder me ver e ir embora. Era todo mês ela tinha essa missão de ter que vir em Montes Claros, nem que seja para olhar para minha cara e voltar para casa. Olha, ordenar sem a presença da minha mãe hoje é um desafio, porque alguns momentos desse processo vocacional, gostaria muito da presença dela, embora eu não tenha a presença dela física, né? Mas eu me recordo de uma fala que eu escutei da nossa própria psicóloga do seminário, Ivânia. Ela fala que quando a gente ama alguém, esse amor ultrapassa todos os limites, todas as barreiras. Então eu acredito que o que mantém essa proximidade entre eu e ela é esse amor. É um amor sincero, um amor puro. Não estar presente no dia fisicamente, mas eu acredito que pela demonstração de afeto, de amor que nós carregamos durante a vida inteira, isso é o que nos mantém ligados um com o outro, né? Isso que me mantém de pé e saber que ela está presente em um momento tão significativo por meio de uma palavra tão simples, mas que tem um grande significado para mim. Então, meu processo até chegar ao diaconato, o período do seminário foi muito tranquilo, não tive dificuldade nenhuma no processo, né? E sempre fui muito bem acolhido pelos formadores. Me recordo quando eu cheguei, o Padre George foi o primeiro formador, né? Da etapa do propedêutico. A gente morava, sempre veio aqui em Montes Claros, todo o processo formativo. O Padre George nos acolheu muito bem, até chegar o ingresso na etapa discipular, que era com o Monsenhor Silvestre. Outro também que a gente carrega hoje como um pai. O Monsenhor Silvestre, ele executou de fato uma paternidade, ele cuidou muito bem da gente. Depois, com a chegada de Padre Arley Caldeira, ali no processo já da etapa configurativa, já foi com o Padre Arley Caldeira. Também me ajudou muito, principalmente no processo de amadurecimento, que entrou grandes desafios na minha vida, foi na etapa configurativa, que foi onde eu perdi minha mãe. Então, para mim, foi um grande desafio dar continuidade ao processo, ou então voltar para casa para poder continuar o outro processo. Mas ele me ajudou muito nesse processo de amadurecimento. E depois disso veio o Padre Arno Humberto, que me acompanhou já na etapa da síntese, né? Que também tem um grande papel significativo. Ele tem, pelas nossas conversas quinzenal no seminário, nós temos discutido sobre aquilo que estava acontecendo na vida paroquial. Então ele me ajudou muito, sabe? Até mesmo na experiência de o que eu iria enfrentar no diaconato. Então o diaconato, poderia até usar aquela frase, né? Clichê que todo mundo usa. O novo sempre incomoda a gente. E eu tava com muito medo. Mas foi muito tranquilo. Tava muito tranquilo mesmo. O Padre Valdelir tem me ajudado muito nessa experiência do diaconato. E também já me ensinando um pouco de como ser padre. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade com isso. O diaconato, ele nos ajuda a estar inserido na paróquia enquanto as suas particularidades. Mas o ser padre já é outra dimensão. E ele tem me ajudado muito nisso. Agora, o que mais me marcou no diaconato foi a quantidade de casamentos. Eu poderia dizer que eu bati um recorde. Eu brinco com os meninos e falo, eu acho que eu tô entrando em uma disputa com Santo Antônio, porque eu não sei quem casa mais, se é eu, se é ele. Então, o diaconato, eu tenho celebrado muito casamento mesmo. É um misto, sabe? Porque, ao mesmo tempo, existe a parte que tá muito tranquila, mas existe uma parte que existe assim, não, peraí, mas não é tão tranquila assim, a gente precisa resolver muita coisa. Então, eu sou muito tranquilo em determinados momentos, mas sou muito ansioso. A minha ansiedade, às vezes, ela passa do limite. E eu tenho que buscar fazer as coisas, às vezes, calado, tentar resolver tudo. Então, isso aí acaba que me provoca um grande nível de ansiedade. Então, a princípio, podem me ver que eu sou muito tranquilo. Mas, interiormente, tá uma explosão que eu tô tentando dominar e ver o que eu consigo fazer. Já uma visão futura do sacerdócio, eu acredito que eu carregaria essa visão com o meu próprio lema. Apacentarei com justiça o vosso rebanho. Já não é mais simplesmente uma dimensão de ficar parado, mas exercer de fato o pastoreio. E exercer o pastoreio com toda a dignidade que requer, com toda a justiça, com toda
a possibilidade de levar as ovelhas a entenderem e escutarem a voz do pastor. E nela executar aquilo que o pastor pede, né, que é a construção do reino. Pessoa que está no processo, se é uma pessoa que está no processo e ela está com dificuldade, com medo de seguir, eu diria uma frase de Padre Raimundo: coragem, coragem, porque em todos os desafios que nós iremos encontrar, em qualquer lugar nós vamos encontrar desafios. Em qualquer vocação você vai encontrar um desafio. Temos que ter coragem, poder responder a essa vocação. E a vocação, ela não simplesmente ela cai de paraquedas na nossa vida. Pelo contrário, nós nascemos com ela, mas ela vai aos poucos florindo em nós. E ela vai começar a ganhar sentido. Mas quando ela ganha sentido, agora é a hora de você ter coragem de assumir a responsabilidade da sua vocação. Acho que a frase seria coragem. Então, gostaria de convidá-los a participar da minha ordenação presbiteral no dia 28 de fevereiro, às 18h30, lá na paróquia São Geraldo de Salinas. Você que não conseguir estar presente, mas nos acompanhe, né, pelos meios de comunicação tanto da Arquidiocese quanto na nossa página da nossa paróquia São Geraldo.